Boa tarde, senhores. Thiago Mocelin aqui do canal Livros de História e vamos dar sequência. Vem aqui para a tela, olha só. Agora a gente vai trabalhar o ensino de História no secundário. E o subitem 2.1 também, a História e o Currículo Humanístico, tudo bem? Então vem aqui. Primeiro, fazer um comentário com os senhores. Olha só. Nos últimos vídeos, a gente trabalhou, a professora Circe, ela nos apresentou a história da disciplina História no âmbito escolar, no ensino primário. Foi a história da disciplina de História no ensino primário. E eu já falei para os senhores o que era o ensino primário. O ensino primário eram os 4 primeiros anos da educação, podendo se estender por mais 2. Então a criança entrava com 7 anos no colégio, fazia 4 anos, dava 11, podia ir com mais 2 e fazia 13. Então esse primeiro ciclo, que hoje a gente fala que é o ensino fundamental, anos iniciais, era o ensino primário. Tudo bem? Ensino fundamental, anos iniciais. Isso era o ensino primário. Agora a gente vai falar do ensino secundário. Para fazer o que era o ensino secundário? O ensino secundário era quando você terminava o ensino primário, você fazia uma prova, e aí você entrava no ginásio. O ginásio fazia parte do secundário, mas não era só isso. O secundário também continha o colegial. Então, o que era o secundário? O secundário era 4 anos de ginásio e mais 3 de colegial. Esses 7 anos formavam o ensino secundário, que não era obrigatório e não era pré-requisito para a faculdade. Você só com o ensino primário você poderia entrar na faculdade. Tudo bem? Isso lá atrás. Depois isso muda. Tudo bem? Então, esse ensino secundário, repetindo, era formado por 4 anos do ginásio e mais 3 do colegial. É isso daqui que a professora Circe está falando. Lá na época dos militares, nos governos militares brasileiros, a partir de 64, 1964, vai ter uma reforma educacional, que vai acabar com esse nome de secundário. Por quê? Porque os militares vão juntar o ensino primário com o ginásio e vão fazer o primeiro grau. E o ensino colegial, que fazia parte do secundário, vai se chamar de segundo grau. E aí, mais para frente ainda, o segundo grau vai passar a ser o ensino médio de hoje e o primeiro grau vai passar a ser o ensino fundamental. Tudo bem? Então, quando a gente fala assim, o ensino fundamental, hoje a gente divide em ensino fundamental anos iniciais, que é da primeira à quinta série, que seria o ensino primário, que a gente viu nas aulas passadas. Aí hoje a gente tem o ensino fundamental anos finais e mais no ensino médio, não tem? Beleza. Isso daí, o ensino fundamental anos finais e mais no ensino médio, seria o ensino secundário que a professora Circe está falando. Tudo bem? Essas comparações são meio anacrônicas, mas ajuda aos senhores entenderem. Volta o vídeo aí, vê algumas vezes isso que eu falei, porque bate certinho, tá bom? Então vamos lá. Vem aqui para a apresentação que eu montei para os senhores. A Escola Modelar de Nível Secundário é o Colégio Pedro II, criado pelo Império Brasileiro em 1837. Desde então, a história está presente nos currículos, embora tenha se transformado em estudos sociais durante a ditadura civil-militar. Sempre houve o objetivo da formação das identidades nacionais. O ensino secundário era para setores das elites. Então, o que a professora Circe está falando aqui? Olha só. Esse ensino secundário, ela teve como escola modelo o Colégio
Pedro II. O Colégio Pedro II fica aqui no Rio de Janeiro, é um colégio federal até hoje, e ele foi criado lá em 1837, na época imperial brasileira, lá na época do Dom Pedro II, e ele era o colégio que fazia as provas para o ingresso no ensino secundário. Então a pessoa terminava o ensino primário e tinha que fazer uma prova para entrar no ginásio. Quem fazia essa prova era o Colégio Pedro II. Era o Colégio Pedro II que fazia a prova para o Brasil inteiro. Era a banca organizadora de todo o Brasil. Havia diversos colégios secundários. Havia colégios secundários da igreja, havia colégios secundários privados. O colégio secundário, o Pedro II era federal, público, né? Mas havia colégios privados, havia colégio da igreja, os ginásios vocacionais, havia diversos cursos secundários. Só que quem fazia a prova para ingresso era o Colégio Pedro II, que acabou se tornando o colégio modelo. A intenção do Colégio Pedro II realmente foi essa. Quando foi criado, foi para ser um colégio modelo para se formar a elite brasileira. Então aí é mais um ponto que a professora Circe traz, que os colégios secundários no Brasil, eles foram criados para formar a elite brasileira. A classe normal, mais pobre, ficava lá no ensino primário. Aí, para o secundário, entrava a elite brasileira. Tudo bem? E, tipo assim, a história sempre esteve presente. Nesse ensino secundário e até hoje, o ensino de história sempre esteve presente. Aí você vai falar assim, pô, mas na época da ditadura civil-militar, acabaram com a história e colocaram os estudos sociais. Tudo bem, só que a história era um conteúdo dos estudos sociais. A história não desapareceu. A história estava dentro dos estudos sociais. Eu concordo, isso é verdade, a professora nos fala isso. Mas nunca se deixou de aprender história. Nunca se deixou de estudar história. Beleza? Vamos lá. Avancemos. Currículo humanístico, oratória, línguas e literatura. O currículo humanístico pressupunha uma formação desprovida de qualquer utilidade imediata, mas era por intermédio dele que se adquiriam marcas de pertença a uma elite. A seleção de textos literários realizava-se tendo em vista a apreensão de valores como a prudência, a justiça, a coragem e a moderação. O que a professora está falando aqui? Ela está falando que no colégio secundário, na época imperial, havia, né? E mais para frente também, lá na época no início da República também era assim, havia os currículos humanistas e os currículos científicos. Tudo bem? A história fazia parte dos currículos humanistas, que a gente falou em alguns vídeos lá para trás, que era formado por a oratória, o ensino de línguas portuguesa, latim e grego, e literatura em língua portuguesa e literatura internacional em outras línguas também. Quando se estudava a literatura nesse currículo humanista, a professora Circe fala que o objetivo de estudar a literatura era a obtenção desses valores que ela colocou, que são os valores de prudência, justiça, coragem e moderação. E a história, ela faz parte dessa literatura. Então, o ensino de história, ele está dentro desse currículo humanista. E, a princípio, a história que se estudava era a história geral. A princípio, a história que se estudava a princípio era a história geral. Formada como? Formada a partir daquele modelo quadripartite francês que vocês conhecem. História antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Então, esse era o ensino de história geral. Somente a partir de 1850 é que a história do Brasil é formada, principalmente a partir dos historiadores do IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E aí você tem que pensar, né? A formação brasileira em 1822, tem que dar um tempinho, né?
até que o IHGB consiga formular, né, uma história do Brasil, né? Uma história do Brasil. Então, a história do Brasil, ela surge a partir de 1850, beleza? E um comentário. Volta aqui na tela que a professora fala, né? Havia também, durante o Império, a história sagrada. Então, olha só, no currículo humanista estudava-se a história geral, a história do Brasil como um complemento da história geral e também história sagrada. E a história sagrada era mais valorizada em alguns momentos do que a história geral. Né? Nas aulas passadas a gente falou assim, né, do ensino de história se valer de instrumentos que a igreja utilizava para ensinar os fiéis. Né? Se lembra disso, dessa aula, desse vídeo? Então, aqui, né, é mais uma coisa da presença dessa história sagrada, dessa influência do cristianismo, da igreja. A história sagrada estava presente nos currículos humanistas. Tudo bem? Avancemos. Vamos lá. Os historiadores do IHGB são os grandes responsáveis pela história do Brasil, eu já comentei isso para os senhores. E aí, como foi que foi escrita essa história do Brasil? Né? A história do Brasil foi escrita e foi ensinada nesse período, né, imperial, que é a principal parte desse primeiro momento que a professora está falando, né? Foi escrita a partir de dois momentos, né? Da descoberta do Brasil, o nascimento da nação, que era notadamente branca, europeia e cristã, foi construído no período da colonização, e um período de a independência e o Estado monárquico que possibilitaram a integridade territorial e o surgimento de uma grande nação. Então, nesse momento do Império, a história que se ensinava era a história do período colonial brasileiro, né? Que foi o quê? Uma história branca, cristã e europeia, né? Olha lá, branca, cristã e europeia eram os principais atores da história brasileira, e um período de independência, né, e do Estado monárquico que faz a integridade territorial quando consegue se estender, né, para além de Tordesilhas, né, fazer aquele domínio lá do oeste brasileiro, né, e faz a grande nação. Tudo bem? Então, é isso por agora e a gente já volta.